Bem, eu gostaria que vocês ficassem em pé, que nós vamos estar recebendo um casal muito especial. Vamos aplaudir. Receber eles com muito aplauso, queridos. O pastor Pablo e sua esposa, a pastora Sinara, né? Eu mandei mensagem para ela, convidando ela para estar trazendo a palavra para a gente, e ela prontamente falou, eis-me aqui, olha que bênção. Então, vem cá, pastores. Obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigada. Uma lembrancinha para o casal. Se quiser botar uma cadeira para sentar. Se quiser ficar do lado deles. Pronto, acho melhor. Amém. Ou então coloca o... pega isso. Amém? Então, gente, esse aqui é um... Vamos estar orando por eles, aproveitar que vocês estão em pé, né? Vamos estar orando por esse casal, que o Senhor possa estar usando ele grandemente. Ele vai trazer uma palavra aqui para cada um de nós casais. Sabemos que nós precisamos, né? Ouvir algo do Senhor. E eles vêm nos abençoar hoje, né, nesse momento especial, nessa formatura. Amém? Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença, Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento especial, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir estar falando conosco, Senhor Deus, que essa palavra, Pai, possa ficar guardada em nosso coração. Sabemos que a vida a dois, ó Pai, sozinhos, nós não conseguimos, mas contigo, Senhor, nós vamos até, ó Pai, a eternidade, porque o Senhor escolheu nós, ó Pai, uma só carne, ó Pai, cada casal aqui que está aqui presente. Pai, muito obrigado pela vida deste casal, da pastora Sinara, do pastor Pablo. Pai, muito obrigado, Pai. Eu te louvo, Pai, te agradeço. Espírito Santo, Tu és nosso convidado especial. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pastor, fica à vontade. A paz de Cristo a toda a igreja. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Amém. É sempre um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui nessa igreja, né? Honra a vida do pastor Marcos, pastora Marli. Obrigado pelo convite, obrigado por pastora Jane também, né? Obrigado por lembrar do nosso nome num momento tão bacana, tão singelo, né? Que é um momento de formação de um curso com um nome tão maravilhoso dentro do reino, que é a aliança. Nosso Deus é um Deus que honra alianças e para nós é um privilégio. Eu sou o Pablo, eu sou casado para sempre com essa mulher linda e maravilhosa, Sinara. Eu sou a Sinara, muito feliz, porque eu sou casada para sempre com o Pablo. A pastora Marli me procurou essa semana, né? E para a gente é uma honra, né, poder servir e falar da palavra de Deus e contar um pouquinho do nosso testemunho também, enfim. E aí eu falei, pastor, infelizmente Pablo não poderá comparecer porque ele está numa missão, ele estava no encontro, né, com Deus. E aí hoje ele conseguiu se liberar, né? Aí ela falou, não, tudo bem, então você leva a palavra. E aí, como ele veio, eu vou passar o bastão para o meu sacerdote, né? Deixar ele abençoar vocês, vou ficar aqui do lado, acompanhando, e quando ele precisar, estou aqui. Amém. Ai. Como a Sinara adiantou, realmente eu não ia poder estar aqui, mas eu trago um abraço aos pastores, a toda a igreja, dos nossos pastores, né, o pastor Márcio, a pastora Kelly. Nós somos da igreja Adã, congregamos na igreja Adã, lá na Asa Norte. E na igreja somos líderes de cursos para casais, trabalhamos com casais já há quantos anos? 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, 6. Nós estamos na 18ª turma de um curso parecido, é um curso que se chama Casados para Sempre, é nossa 18ª turma, que nós estamos trabalhando com casais. Então já tem aí uma boa
estrada, uma boa rodagem, né, meu amor? E eu estava lá nesse encontro com Deus, que a igreja promove para homens, e hoje eu falei com o pastor, a minha palavra foi ontem, foi Peniel, foi abertura, e eu falei, pastor, eu estou com uma situação, minha esposa está indo sozinha, ministrar numa igreja, foi convidada, e eu estou aqui com meu coração em frangalhos, e o pastor prontamente abençoou e falou, vá, acompanhe sua esposa. E aí eu saí de lá agora à tarde, né, e descobri que eu ia levar a palavra agora, né? Muito bom. É uma maravilha quando a gente casa, glória a Deus, que Deus nos presenteia, né, com auxiliadoras idôneas que, como a Sinara, quem está me contando, e foi muito bom. Foi agora há pouco, né? Glória a Deus, eu fico muito feliz, porque para mim é um privilégio de fato. Nós estamos casados há 15 anos, nós vamos para 16. Nós nos casamos dia 2 de julho de 2010. 2 de julho de 2010. Como eu lembro daquele dia, foi um dia muito especial para nós. A Sinara está lembrando aqui que foi o dia que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo. É algo marcante para ela, eu não estava lembrando disso. Eu lembrava mesmo do casamento. Foi lindo para mim, foi maravilhoso. Foi uma coisa muito especial. Me lembro dela entrando, foi... Que cena, que coisa maravilhosa. Eu esperando e ela vindo, toda linda, perfumada, radiante. Deus foi generoso comigo, igreja. Deus foi generoso comigo. Ele me presenteou com muito mais daquilo que eu pedi ou pensei. Ele me deu de maneira dobrada. Ele me deu um galardão maravilhoso em terra. Foi maravilhoso. E ali eu me casei com a Sinara, me casei, mas numa condição muito especial. Eu era ateu, né? Eu era um ateu. Não acreditava em Deus naquela época. Mas a Sinara já era cristã. Já era crente. Já era crente. Ela fala Nutella, mas ela era crente. E ela bateu o pé, porque mesmo Nutella, ela bateu o pé e falou, olha, eu só caso se tiver as bênçãos do Senhor, que seja celebrado por um pastor. Eu falei, meu Deus, minha família é toda católica, a sua também. Você não acha? Ela falou, você não está casando com a minha família, você está casando comigo. Aí eu guardei, fechei a boca, falei, eu não falo mais nada, porque eu não sou bobo, né? Vamos casar com o pastor. E eu casei com um pastor maravilhoso, pastor Paulinho, do Núcleo da Fé, né? O pastor Paulinho nos casou e foi uma celebração maravilhosa. Daquele dia para frente, as coisas não foram muito triviais, não. Nós éramos um casal que já casamos em julgo desigual, já casamos desbalanceados, né? Um lado do outro ali, a cambagem estava desfeita, o negócio estava horroroso, e a gente brigava muito, a gente tinha muito conflito, a gente tinha muita indisposição um com o outro. E foi assim por 5 anos. Foi uma relação complicada. Nós tivemos uma relação de muito tumulto. E aquilo que nós selamos ali, diante de um pastor, diante de Deus, diante dos homens que estavam ali, várias pessoas, e hoje nós convidamos um casal que foi nossos padrinhos de casamento para virem conosco, por um tema tão propício. Eles presenciaram, foram testemunhas da nossa aliança. Eles também foram testemunhas das nossas brigas, muitas vezes. Testemunhas das nossas confusões, das faltas de entendimento que a gente tinha. Porque quando a gente sela uma aliança, e eu, no caso, não tinha entendimento nenhum do que eu estava fazendo, para mim era só, eu só estava interessado mesmo, era na festa, era no pós, né? Mas a aliança é uma coisa muito séria. E nós selamos ali a aliança, e eu conduzi a minha vida matrimonial durante 5 anos, até 2015, de uma maneira que eu tentava fazer o melhor que eu podia. Eu sempre fui muito apaixonado pela minha esposa. Graças a Deus por isso. Sempre fui muito apaixonado por ela. Mas não tinha conhecimento nenhum, entendimento nenhum. Era muito menino, né? Menino não casa, gente. Casamento foi feito para homem, para mulher, para adultos. Menino, criança, não casa, não. Eu era um menino, apesar de já ter 30 anos.
né? Eu era um menino, com 30 anos eu era um menino. E hoje, de vez em quando, a gente acha uns meninos com 30, com 40, uns meninos até com 50. Por quê? Porque a gente tem que entender que não é a idade que determina a nossa maturidade. Não é a idade. Eu conheço jovens de 20 anos que são extremamente maduros, já são homens de fato. E eu não era. Em 2015, através de um curso como vocês fizeram, por isso que para mim está sendo assim uma honra falar com vocês hoje. Através de um curso como o que vocês fizeram, eu fui obrigado a fazer o curso. Literalmente, ela deu um ultimato, você ri, né? Ela deu um ultimato para mim. Em 2015, eu era tão ateu, mas tão perdido, mas tão solto no mundo, não sei como é que ela aguentou esse tempo todo, que na quinta-feira era o dia do curso, e ela vira para mim e fala assim, olha, a gente tem que fazer um curso, senão a gente vai se separar. Eu não aguento mais. Ou a gente faz esse curso, ou a gente separa. E eu falei, uai, Sinara, como assim? Que dia que é? Quinta-feira. Quinta-feira, você está ficando louca? Quinta-feira é o dia do meu pôquer. Eu jogo pôquer toda quinta-feira, Sinara. Ela, não quero saber o que você faz quinta-feira. Ou a gente faz esse curso, é a última oportunidade para o nosso casamento. Ou a gente separa. Como eu disse a vocês, eu sempre fui muito apaixonado pela minha esposa. E eu falei, bom, vou fazer o que ela está querendo, né? Vou fazer isso porque eu não quero perder meu casamento. Apesar de ser ruim, o casamento era ruim, o casamentozinho ruim, custoso, era briga demais. E eu deixei o pôquer e fui fazer esse curso. E é um curso para casais. E lá nesse curso, aí é aquela história, né? Papai. Fico olhando papai assim, eu acho que papai, ele olha para a gente, ele, uns custosos que nem eu era, ele fala assim, deixa esse aí comigo. Eu vou pegar ele num estreito, eu vou botar ele num canto, que ele não vai conseguir escapar. E ele me leva para esse curso. E lá, eu estava disponível para o agir do Espírito Santo, sem saber. Eu só fui. Cheguei lá, aula após aula, ministração após ministração. Eu fui sendo ministrado, fui entendendo algumas coisas, outras eu achava muito esquisito. Eu ainda tinha aquele velho discurso, né, das pessoas que estão fora da igreja, que falam assim, isso é coisa de crente. Aí de vez em quando eu falava assim, isso é coisa de crente, Sinara, pelo amor de Deus. Só que no fundo eu entendia que fazia sentido as coisas de crente, sabe? Porque as coisas de papai fazem sentido. Deus é especialista em fazer as coisas com sentido e perfeitas. Ele é especialista nisso. Ele fez um manual para a gente, né? A Bíblia, muitos falam, é um manual. Eu não gosto nem de usar o termo manual. Eu gosto de falar que a Bíblia é uma carta de amor que um pai escreveu para um filho, porque de fato é. Se você analisar a Bíblia, você está vendo ali um pai celestial escrevendo para um filho tudo aquilo que ele precisa, que ele deve fazer e o que ele não deve. É uma carta dizendo assim, filhão, se você for por aqui, se você fizer assim, se você for assado, inclusive sobre o casamento. E ali eu fui sendo ministrado, eu falei, cara, faz sentido isso aí que eles estão falando, faz sentido isso que está na Bíblia. Nossa, onde que está isso aí? Eu ia procurar. E aí eu fui sendo ministrado, até que um belo dia, o Espírito Santo me pegou no meio do caminho, indo para o trabalho. Teve um momento comigo, num louvor. Eu comecei a escutar aquele louvor sem querer, a Sinara esqueceu um pendrive dentro do meu carro, o pendrive dela era cheio de louvor. Intencionalmente, está dizendo aqui. Ela usou o carro para comprar pão, alguma coisa assim, no dia anterior, aí largou o pendrive lá, eu entrei no carro, saí, estou indo para o trabalho, aquele louvor começou a entrar no meu coração, e eu querendo abaixar, eu não sei por que eu deixei, aí eu só diminui um pouquinho, fui escutando, de repente eu estava chorando, estava em prantos, e o Espírito Santo foi ganhando espaço, tomando conta, e desde 2015, segundo semestre, que foi quando a gente fez o curso, eu nunca mais me desgrudei dele, cada vez tive mais sede, e o nosso casamento sofreu uma renovação. Renovação.
Queridos, quando nós falamos de aliança, nós falamos de um símbolo, que representa uma infinitude, uma eternidade num relacionamento. Um símbolo que representa mais do que um contrato. Porque o contrato, quando você assina um contrato, às vezes tem alguém da área do direito aqui, eu sei que a pastora Jane é advogada, né? O contrato lá tem as suas características, tem as suas limitações. Diz quando que encerra, de que jeito que faz. A aliança, ela vai além. Você coloca uma aliança, você está dizendo, está se comprometendo com aquela pessoa, até que a morte os separe. Você traz dentro de um processo de aliança palavras que vão definir os termos do contrato. Você traz ali a duração. Não sei se todos aqui tiveram oportunidade de celebrar uma aliança, celebrar um casamento religioso, onde você lê os seus votos e você fala, eu prometo te amar. Aí vem as promessas, eu prometo te respeitar, eu prometo ser somente seu. E aí você diz os termos, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. E fala do tempo, até que a morte nos separe. Aí sim se concretiza a sua aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que estabeleceu alianças ao longo da história. Quando a gente lê a palavra, a gente vai vendo Deus estabelecer alianças e honrar com as suas alianças. Deus com Noé trouxe ali o arco-íris. Deus com Abraão. Deus traz alianças. Tem uma história na Bíblia que é uma história muito usada por nós, né? Que a história dos moabitas, que Deus, dos gibeonitas, os gibeonitas, eles fizeram uma aliança, né, na situação ali, fizeram uma aliança, o povo de Deus fez uma aliança com os gibeonitas, que é uma aliança que Deus não queria que existisse, mas depois de feita, Deus honra aquela aliança, e honra tanto que, séculos depois, em tempo de Davi, Saul tinha matado pessoas da casa dos gibeonitas. E aí tem fome. 3 anos de fome. E Davi, percebendo que tem aquele tempo de fome, ele começa a orar a Deus. E ele tem um entendimento, então, de que aquela fome é causada porque foi uma quebra de aliança. Que lá atrás, tinha se concretizado uma aliança. E em tempos de Saul, houve um rompimento da aliança. Porque Deus, ele é um Deus que honra a aliança, até aquela aliança que ele não quisesse que fosse feita. Nós entendemos que Deus, ele preza por uma aliança que esteja no mesmo jugo. Mas quando ela é feita também em jugo desigual, ele vai honrar essa aliança. O meu caso com Sinara foi um caso de jugo desigual. Um caso de jugo desigual. Eu ateu, ela moça crente. Mas não era para fazer, mas fez. Vamos honrar essa aliança. E Ele tem nos abençoado, né, irmão? Ele tem nos abençoado. Através de nós, né, nossos filhos têm crescido debaixo dessa aliança. Nossos filhos têm percebido o amor que eu tenho pela Sinara, o respeito que a Sinara tem por mim. Porque quando a gente se casa, quando a gente estabelece uma aliança, é importante que os dois, eles passem a compreender um ao outro com as suas diferenças. Compreender que o homem é diferente da mulher nas suas necessidades. A mulher, ela necessita ser amada. Ela necessita, homens. Sua esposa necessita. Diga eu te amo para ela. Diga eu te amo para sua esposa. Pode dizer, diga aí, eu te amo. Eu te amo. É muito bom. Quando você diz, eu te amo, você está dando aquilo que a mulher tem desejo, pela sua própria natureza. A palavra fala, homens, amem
às suas esposas. E aí ela vai e fala: mulheres, respeitem seus maridos. Porque o homem, a natureza do homem, ela é uma natureza que busca, necessita ser honrado, ser respeitado. O homem é o respeito, a mulher é o amor. A mulher precisa ser amada, o homem precisa ser respeitado. Mulheres, não desonrem seus maridos. Homens, não deixem de amar a sua esposa. A palavra de Deus, ela diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Aí tem muita mulher que fala assim: nossa, mas que coisa, só a gente tem que ser submissa, por que isso em cima da gente? Entenda, nós estamos falando de submissão cristã. Submissão cristã não é o homem se colocar como superior e tratar a mulher como capacho. Não. Irmão, nada a ver com isso. A submissão cristã é o homem tratar a mulher como a parte mais frágil, que precisa ser protegida, que precisa ser suprida, que precisa ter segurança, sentir segurança ao lado do marido, que precisa ter um cabeça que não seja uma pessoa autoritária, mas que haja com autoridade. São coisas diferentes. O autoritário é ditador, é aquela pessoa pesada. Não. O homem tem que agir com autoridade, ser o cabeça do seu lar, dar segurança, dar direção, trazer provisão, governar o seu lar. Isso o homem tem que fazer. E aí a palavra fala: mulheres, sejam submissas ao seu marido. E esse marido, ele também tem que ser submisso. É interessante porque a gente fala de submissão feminina, mas muitas vezes esquecemos de trazer a submissão masculina. Porque a submissão feminina tem que existir? Sim. Mulheres sejam submissas ao seu marido, ou seja, estejam na mesma missão do seu marido, estejam ali com ele, apoiando, andando lado a lado, sendo aquela pessoa auxiliadora, sábia, idônea. Isso é a submissão. Honrando e respeitando o seu marido. Isso é a submissão. E maridos, sejam também submissos. Os maridos têm que ser submissos. A quem nós homens, nós maridos, devemos ser submissos? Aí a palavra diz. A palavra fala assim: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Então aí tem uma submissão para o homem. É a grande chave para o homem. O homem que pega essa chave, ele vai ter um casamento duradouro, um casamento longínquo, um casamento de verdade, um casamento real, mas um casamento estável. O homem deve ser submisso a Cristo. Cristo é o cabeça do homem, como o homem é o cabeça da mulher. É isso que a palavra fala. A mulher se submete ao homem, mas o homem se submete a Cristo. E o homem que se submete a Cristo, ele é um homem que tem uma conduta diferente. Ele é um homem que ama. Porque foi o que Cristo fez por nós. Jesus Cristo, ele veio nos ensinar sobre amor. Jesus Cristo, ele veio nos ensinar o que é amar. Jesus Cristo veio nos ensinar a ter paciência, a ter perseverança, a ter fé, a ter humildade, a ser manso. Ele veio nos ensinar como nós devemos tratar aqueles que estão ao nosso lado. Porque ele veio ressignificar todas as coisas, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é a pessoa mais próxima do marido? Quem é a pessoa mais próxima de você, homem, de você, marido? É a sua esposa. Ela é a mais próxima. Dorme contigo, acorda contigo, está do seu ladinho, encostadinha, de vez em quando vê um pezinho junto, né? Buscando frio ali, aquele pezinho ali, né? Tem umas que vêm com a mãozinha na orelha, assim, da gente, de vez em quando, né?
pega na mão, assim, no meio da coberta, quer dormir agarradinha, tem umas. Tem outras que não, que é um pouco de distância. Mas o máximo de distância que ela consegue é ficar aqui do lado. Ou seja, a que está mais próxima da gente é a nossa esposa. E se nós devemos amar a Deus como acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós devemos amar a pessoa que está mais próxima de nós, que é a nossa esposa, de uma maneira inigualável, como amamos a nós mesmos. Nós temos que dar a nossa vida por ela como Cristo deu para a igreja. Nós temos que dar a nossa vida. Então, mulheres, quando vocês acharem que o fardo de vocês é pesado, porque tem que ser submissa ao homem, eu quero que vocês lembrem o marido de vocês, que o fardo dele não é ser só submisso a Deus, a Cristo, mas dar a vida deles por vocês. Essa é a ordenança. Essa é a ordenança. Para isso que fomos chamados, igreja. Para isso que fomos chamados, para amar. Amar essa parte mais frágil que está do nosso lado. Todo dia, eu olho para essa minha esposa aqui, com um olhar de carinho, um olhar de amor. Todo dia. Eu viajo, eu passo 1, 2 dias fora no encontro, 3, né? Começa sexta-noite, volta domingo. Eu fico lá sofrendo. Fico lá sofrendo, sabe, me dá uma... Mas eu queria estar em casa, queria ver a Sinara, eu mando mensagem para ela. Aí eu ligo chamada de vídeo, só para ver. Não aguento ficar longe dela muito tempo. Não aguento, ela sabe disso. É ou não é verdade? Não aguento não. Ela vai para o trabalho, passa o dia inteiro, já fica agoniada de tarde, fala, meu Deus do céu. Ou então eu saio para trabalhar, aí quando dá assim de tarde, umas 4 horas, eu falo assim, rapaz, eu preciso voltar para casa. Eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma esposa que eu amo, eu preciso encontrar meus filhos. Porque as coisas começaram a fazer sentido para mim quando eu entendi o que é aliança. A minha vida era uma até 2015. Depois de 2015 para cá, cada ano melhor. Porque eu comecei a dar valor nas pequenas coisas, valor na vida comum do lar, como diz a palavra, valor à minha esposa, valor aos meus filhos, valor ao tempo de qualidade que a gente tem junto, valor a um momento como esse aqui de igreja. Olha que delícia. Você está do lado da sua melhor parte. Homens, você está do lado da sua costelinha. Sua costelinha. Não tem coisa melhor não. Você está aqui, está passando um tempo agradável, ouvindo palavra, ao lado da pessoa mais importante para você. Valorize a sua aliança. A sua aliança, ela foi forjada no fogo. Se você botar a sua aliança no fogo, você acha que ela vai queimar como se fosse palha? Não. Ela é resistente ao fogo. Ela é resistente. O casamento é como se fosse uma fornalha. O casamento traz pressão de todos os lados. O casamento, ele traz dificuldades, ele traz situações de conflito, situações de discordância. Ele traz altos e baixos, mas você lá, quando você entregou a aliança para a sua esposa e a esposa para o esposo, você falou que era na saúde ou na doença, era na alegria ou na tristeza. Você deixou isso claro. Era até que a morte os separava. Então, você, no seu casamento, vai passar como se estivesse numa fornalha. Mas nós, cristãos, nós temos que ter a esperança no nosso coração de que a gente não entra numa fornalha sozinho, nem só com a nossa esposa. A gente entra com um terceiro homem lá dentro. A gente entra na fornalha com Jesus. A palavra fala em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Cordão de 3 dobras, eu sou uma dobra. A minha esposa é outra dobra. Mas a terceira dobra desse cordão é Jesus. E Ele está no meio da nossa relação, Ele está no meio da nossa aliança. Por mais que tenha dificuldade o seu relacionamento, por mais que você passe por um momento de crise, tenha esperança. Jesus está contigo. Chame Ele para o casamento. Fala, vem Jesus, vem Jesus. Esteja conosco. Esteja conosco, esteja junto. Gente, a coisa é tão gostosa que eu vou falar uma coisa aqui que choca para algumas pessoas. A minha esposa já me olhou até.
chamar Jesus para o casamento é uma coisa tão boa, tão agradável, que traz frutos tão positivos, que nós aprendemos, muitas vezes, a fazer amor ouvindo louvor. Já fizeram esse teste? É bom demais, rapaz. Rapaz, não tem nada melhor. Sabe por quê? Porque a relação sexual é um presente de Deus para aqueles que são casados. É um presente de Deus. Aproveite sua esposa, aproveite seu esposo. Perde tempo não. Vai namorar, irmão. Deus permitiu. Você casou? Deus permitiu. Vai lá. E aí a gente aprendeu isso, botando louvor, trazendo Jesus ali para aquele momento de intimidade. Meu Deus. Meu Deus. É fogo, né? Hã? Ele é o criador do sexo, é? Você quer falar isso, amor? Pode falar. Minha esposa adora falar isso. Eu falei isso aí, ela já vem falar. Que é isso? A gente está rindo, né? Mas Satanás fica com raiva quando um casal se coloca em amor numa cama. Sabe quem não está lá? Os demônios. Quando vocês têm um leito sem mácula, vocês estão consolidando essa aliança. Vocês estão fortalecendo essa aliança. E o Senhor e os anjos gritam amém. Eles ficam felizes, porque o filho dele e a filha dele estão se amando. Eles estão se conectando no corpo, na alma e no espírito. Então, nós temos muito tabu com o casamento. Né? O Pablo falou aqui de autoritarismo, é uma coisa que a gente vê muito nas igrejas. A mulher se submetendo de uma maneira que não é bíblica. E o homem se comportando de uma maneira que não é bíblica. E quando a gente vai para a intimidade, a gente percebe que os casais não têm plenitude. Homens que viciaram em pornografia, mulheres que não se cuidam, não se amam, não se gostam, não têm uma identidade firmada. E esse casamento está quebrado na intimidade. E o Senhor não quer isso para a gente. Casamento, gente, é para ser bom. Casamento, ele é algo que Deus fez que está mais perto do céu ou do inferno. Eu já vivi no inferno dentro do meu casamento com o Pablo. Mas quando Jesus verdadeiramente compôs a nossa aliança e nós nos submetemos à palavra, a esse manual, tudo ficou melhor, inclusive o sexo. A comunicação, o respeito. Eu pude falar para o Pablo o que eu gostava, o que eu não gostava. E como é que uma aliança vai durar sem vocês terem plenitude na conexão da alma, na conexão espiritual, quando vocês oram, e na conexão física? Né? Deixa você. Amém. Mas você já pode ficar aqui, que eu vou querer aqui. Então tá bom. Adoro você do meu lado. Tá bom. Linda. Então, quando a gente traz Jesus para o nosso casamento, nós fortalecemos o nosso cordão. O cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Ele é o cordão mais forte das 3 dobras. Não sou eu nem ela. Porque eu sou carne. O apóstolo Paulo já falava, né? A gente tem carne, a carne grita, a gente tem um espinho na carne. Nós somos pecadores. Se a gente não ficar o dia inteiro, o tempo todo lutando, o inimigo está ali para nos tentar, para nos atrair para coisa que não deveria, né, ser atraído, para o nosso olhar, os nossos pensamentos. A gente precisa vigiar constantemente, é uma luta. Mas a dobra que é Jesus, essa não. Essa não. Essa é firme. Se Ele estiver conosco, nós vamos ter segurança, nós vamos ter paz. E a nossa aliança passa a ter 3 pontos fundamentais, que nós precisamos dormir todos os dias para a gente poder ter um relacionamento saudável e já ir caminhando para o final. A nossa aliança, ela precisa ter fé, porque a fé
ela traz para nós perseverança, ela traz para nós esperança. A fé, a Sinara, nos estudos dela, ela foi um dia, a Sinara ministra muito sobre libertação, né? E aí ela estava um dia preparando uma palavra de libertação, e ela foi lá nos gominhos, né, nas virtudes do fruto do Espírito. E aí ela começou a ler, né, virtudes, mansidão, paciência, em outras versões, longanimidade. E aí ela chegou numa versão que falava assim, fé, como virtude do fruto do Espírito. Aí ela falou, coisa esquisita. As versões que eu usava normalmente da Bíblia não trazia a palavra fé. Aí ela foi comparar as Bíblias e entendeu o que fé tinha de relação com as outras Bíblias. E ela percebeu que fé, em algumas versões, é o mesmo que fidelidade, em outras versões. Então, quando você tem fé, você tem fidelidade. Quando você tem fé, você é fiel. Então, uma aliança, ela tem que ter fé. Uma aliança, ela tem que ter propósito. Vocês dois estão aliançados com um propósito. Qual é o propósito de vocês dois? Vocês têm que remar na mesma direção. Como é ruim estar num barco em que um rema para um lado, o outro rema para o outro. O barco, quem já pescou aqui sabe disso. Quem já entrou num barco para remar sabe disso. Se um rema para um lado, o outro rema para o outro, o barco vai para onde? Fica parado. É terrível. Os dois têm que remar na mesma direção, para o barco avançar. Então tem que ter propósito. O homem sem missão. Eu estou falando aqui o homem sem missão. O homem tem que ter uma missão. O homem foi levantado para ser o cabeça. O nosso alvo é Cristo. A gente tem que saber para onde a gente quer conduzir a nossa família, a nossa casa, a nossa esposa. A aliança, ela vai ser fortalecida se você tiver propósito. Mas terceiro, para a gente poder encerrar. Uma aliança, ela precisa ter perdão. Nenhuma aliança subsiste sem perdão. Perdão é a condição básica do cristão. O crente precisa perdoar. O crente não pode viver em desunião. O crente ele não pode viver com rancor, com mágoa. Com a esposa, então, sem chance. A palavra fala, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. A palavra fala que, sem perdão, as suas orações são interrompidas. Olha que forte. Aí tem gente, estava falando, quarta-feira a gente está com curso de homens lá em casa, ou foi na quinta no Casados, não sei. Um dos 2 cursos da semana, essa semana mesmo eu falei isso. Tem gente que fica chateado, fala assim, rapaz, eu estou orando, e Deus não faz nada, não fala, não se movimenta. A coisa não acontece. Tem a possibilidade de Deus estar esperando o momento certo, porque tem o tempo de Deus. Mas tem uma outra possibilidade. Irmão, você está sem perdoar alguém, irmão? Ou sem liberar perdão para alguém? Por quê? Porque se você tiver com problema no seu perdão, as suas orações são interrompidas, diz a palavra. Se elas são interrompidas, eu fico até imaginando, papai lá em cima, você orando, e papai não está chegando nele. É como se ele tivesse um tampão no ouvido, não está chegando nada. Estão sendo interrompidas. Eu acredito numa Bíblia, numa palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é verdadeira, de ponta a ponta. Eu acredito numa Bíblia que tem ponto e vírgula com propósito. E se a palavra fala que se eu não perdoar, as minhas orações estão interrompidas, meu irmão, deixa eu correr para pedir perdão e liberar perdão para todas as pessoas. Olha como é forte a questão do perdão. A palavra fala que se você estiver levando uma oferta e se lembrar, você está aqui, você está entregando uma oferta no altar, e você se lembrar que alguém tem algo contra ti, olha a profundidade disso. Não está falando assim, se você se lembrar que você está chateado com alguém, não.
é que alguém tem algo contra ti. Não está falando que você fez algo com alguém. Você pode não ter feito nada, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa ficou chateada com você, você não fez nada, ou acha que não fez nada, mas tem a pessoa chateada. Se você se lembrar que tem alguém chateado com você, deixe a sua oferta. Deixe. Primeiro, vá e se reconcilie com seu irmão, para depois voltar a entregar a sua oferta. Então, as suas ofertas não são recebidas por Deus, se você não tiver com perdão liberado, com perdão dado. Perdão é muito importante. Agora, imagina, homens para sua costelinha. Papai considera demais essa pessoa que está do seu lado. Considera como a parte mais frágil. E nos cobra, homens, que a gente morra por elas. Papai nos cobra isso. Morra pela sua esposa, como Cristo deu sua vida pela igreja. Agora imagina ficar sem falar com a minha esposa, sem perdoar a minha esposa. Tem gente que passa um dia, 2 dias, uma semana sem falar, uma semana emburrado, dormindo no sofá, vai dormir no quarto do lado. A gente já foi assim, gente. A gente foi assim muito tempo, triste demais. Como era ruim. Eu lembro lá em casa, eu moro numa casa com 2 andares, eu descia do andar de cima assim, e na sala de baixo está a Sinara lá deitada no sofá. Falei, mulher, vamos embora. Ei, levanta. Ela, não vou. Vai sim, vamos subir. Não vou não, me deixa em paz. E eu ficava lá, na cola dela, até ela subir. Então eu vou te levar no colo. Você não faz isso, você não se atreva. E ali, ó, cadê a paciência? Cadê, ó? É que nem pescaria. É a briga ali do peixe, ó. Você fica ali, não, meu bem, para com isso, me perdoa, meu bem. Aí vai ali, meu bem, não vamos dormir brigado. Meu bem, não, sai daqui. E ela lá, toda emburrada. Era ou não era? Onça brava. Me amarruar. Marruazinha aqui, você ri. Marruar aqui, tem só a carinha de boazinha assim, mas na hora que fica brava. E eu ficava lá até a hora que eu convencia, pedia perdão. Por quê? Porque esse é meu papel de sacerdote. Deus me levantou para isso. Eu tenho que honrar a aliança que Deus está no meio. Deus está no meio, abençoou a nossa aliança, eu preciso honrar. Amém? Eu vou passar para ela poder falar e encerrar. Bom, eu imagino que vocês estejam num dia de glória, né? Porque é uma alegria demais, assim, para a gente encerrar um ciclo, né? Eu não sei quantas lições vocês foram expostos, não sei qual foi o conteúdo, porque a gente não teve oportunidade ainda de fazer esse curso. Mas, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu que já estive muito perto do inferno dentro do meu casamento, e que hoje a gente consegue viver uma vida plena e ajudar outros casamentos, tem uma sugestão que eu quero deixar para vocês. Nada na família de vocês vai dar certo com orgulho. Pessoas orgulhosas, elas não conseguem perdoar, elas não conseguem reconhecer que elas estão erradas, elas não conseguem servir, elas não conseguem ser amorosas. Então, se tem algo de tudo que a gente falou aqui que eu queria deixar para vocês, sejam humildes. Seja humilde para reconhecer que você esqueceu algo, que você errou, que você foi egoísta. Casamento, gente, precisa ter humildade, porque ele não vem pronto, ele é construído dia após dia. E muitas vezes eu errei com o Pablo, muitas. Como ele falou aqui, minha carinha é linda aqui, mas em casa eu sou uma pessoa de carne e osso, esquento a minha cabeça, cometo falhas. Muitas, ele quer que eu repita. Mas o que eu precisava entender? Porque quando eu fui para o Casados para Sempre, eu achava que eu era a mulher top das galáxias. E que ele, por ele não ser crente, ele tinha que mudar. E quando eu cheguei lá e fui exposta àquele manual bíblico para o casamento, eu entendi o quê? Que eu precisava mudar. E aí, para isso, eu tive que ter humildade para reconhecer que eu não sou perfeita, que eu não sou sempre certa. E o Pablo passou por essa humildade também. E a gente, hoje em dia, recentemente, a gente estava estressado com alguma situação. Ele falou, amor, por favor, altas, que a gente tem uma palavrinha que a gente usa quando
o bolo começa a esquentar, é a nossa palavra gatilho para botar água na fogueira. Só explica. Depois dessa palavra, o nosso combinado é, quando a gente falar essa palavra, quer dizer que a coisa está fervendo. Então, a partir dessa palavra falada por mim ou por ela, a gente se comprometeu a cessar qualquer tipo de discussão. A gente conversa depois. Outra hora. Acabou. Você vai ficar entalado. Se quiser falar... E sai, guarda para você. Mas quem sabe que se continuar, a coisa não vai ser boa. E aí, quando ele falou altas, né? Eu estava doida para brigar com ele ali, que eu estava com raiva. E aí, a hora que vem a lucidez, eu tenho que ser humilde para eu entender que eu preciso ser mansa, que eu preciso amar ele, colocar ele acima das minhas próprias necessidades. Então, para encerrar, eu queria pedir para você agora, humildemente, faz um autoexame. Será que não tem nada no seu casamento hoje para com o seu cônjuge que você precise e pode fazer, depois de tudo que você aprendeu? Não tem nada que você pode colocar em prática para melhorar essa relação? Seja humilde. Faça essa análise. Será que está faltando, por exemplo, você, mulher, cuidar melhor do seu marido? Respeitar mais ele, parar de falar mal dele, parar de cobrar seu marido? Será que não está na hora de você ser mais disponível? E você, marido, em vez de ficar chamando a sua mulher de chata, em vez de ficar só ali na tela do futebol ou de qualquer outro esporte, videogame, que agora também tem isso, celular, será que não era melhor você largar isso, fazer um carinho na sua esposa, valorizar essa aliança? Humildemente, o que você... Não precisa falar para seu cônjuge nem para ninguém. Mas será que você não tem nada para melhorar? Você não pode hoje mudar uma coisa no seu casamento? Tira o orgulho que separa vocês dois. E eu queria orar por vocês. Eu quero orar por esse sentimento que você tem aí agora, de dizer assim, cara, eu vou deixar de ser essa mulher rixosa. Eu vou deixar de ser essa mulher negligente em casa, que não está cuidando bem do meu marido. Eu não sei o que você pode fazer, mas você sabe. Por muito tempo, eu queria que o Pablo melhorasse, mas eu não entendia que o processo começa em mim. Eu só posso mudar a mim mesma. E mesmo sem o Pablo ser ótimo, mesmo sem o Pablo entender, o que eu fiz? Eu vou dar o primeiro passo. Porque quem começa é o mais maduro, é o mais humilde, é o que quer agradar a Deus. Então, eu quero orar por você. Vou deixar o Pablo... Vamos ficar de pé? Vocês vão passar aqui, a programação está bem recheada, né, Pastor Marcos? Mas eu quero pedir para você ficar de frente para o seu cônjuge. Quero pedir agora para você olhar para ele. Gente, você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seus filhos, mas essa pessoa que está aí com você, pelo menos que eu imagine, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você estar com ele. Foi você que disse sim. Faz esse relacionamento dar certo. Vocês foram expostos a um conteúdo. Vocês aprenderam chaves importantes que Deus deu para vocês. Então, agora, vocês estão selando com chave de ouro hoje, aqui, diante dos pastores. Vocês estão selando um tempo de encerramento. E vocês precisam se comprometer um com o outro. E eu quero que você se comprometa agora. Coloca agora diante dele e fala, olha, eu quero ser melhor para você. Ainda que você não consiga verbalizar o que é que você vai fazer, mas eu quero te pedir humildade para você olhar para o seu cônjuge agora e se comprometer. Fala, olha, talvez eu nem saiba que eu estou errado, eu estou tão orgulhoso, eu estou tão assim soberbo, que eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu quero te ouvir, eu me comprometo a te ouvir. Eu me comprometo a ter humildade para entender onde eu não estou te agradando. Eu quero te pedir humildemente para você fazer esse compromisso agora com o seu cônjuge.
E eu tenho certeza que se você pelo menos escutar o que Ele tem para te falar hoje, nessa noite, você pode aprender algo que você estava fazendo, que você nem queria estar fazendo, e que você pode transformar todo o seu relacionamento e a sua geração, a sua descendência, por conta do que você está fazendo agora. Amém? Então vamos orar. Senhor, Pai, Pai de amor, Abba, Paizinho. Um dia, Pai, meu casamento foi quebrado pela minha tolice, pela tolice do Pablo, pelo nosso orgulho, por desconhecer, Pai, a Tua palavra. Mas o Senhor achou graça em mim, e o Senhor transformou o meu casamento. E nessa noite, eu quero declarar, Pai, a unção que o Senhor derramou sobre mim, sobre o Pablo, sobre a nossa aliança. Eu quero declarar a mesma unção sobre esses casais. Pai, que em nome de Jesus esses casais tenham sede de fazer melhor um para o outro. Sede, Pai, de amar, de colocar o outro acima de si mesmo. Assim como o Senhor, Pai, lavou os pés dos discípulos, que eles sirvam um ao outro, que eles cuidem um do outro, para que essa aliança, Pai, seja santa, sem mácula, para que essa aliança, Pai, seja verdadeiramente eterna entre o Senhor e esses casais. Eu quero declarar restauração de casamentos aqui. Eu quero declarar, Pai, restauração de intimidade. Restauração, Pai, de comunicação. Eu quero declarar perdão. Eu quero declarar, Pai, um crescimento, uma maturidade no meio do Teu povo, Pai. A Tua igreja, Pai, vai ter casamentos fortes, famílias fortes, famílias sustentadas sobre a rocha, onde o Senhor, Pai, é o elo mais forte, onde o Senhor é quem guia esses casais, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que eles vão ser referência onde eles forem. Eu quero declarar, Pai, que eles vão ser referência para os filhos. Eles vão ser referência nos trabalhos deles, aonde eles forem. Eles vão mostrar que eles são família bendita do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse aprendizado, esse curso que eles viveram, Pai, não seja só mais um curso, mas que seja verdadeiramente, Pai, ensinamentos que eles vão levar, Pai, e vão ministrar isso nas atitudes deles, para os filhos, para os amigos, para quem quer que seja, porque o Teu povo, Pai, é diferente. O Teu povo tem família consolidada na terra. O Teu povo não aceita a palavra divórcio. O Teu povo não fica junto porque está feliz ou triste, mas é porque é obediente, é fiel, é leal, é comprometido. E eu declaro que aqui não haverá divórcio. Eu declaro, Senhor, que essas famílias serão sempre, Pai, consistentes, duradouras, e eles vão se aproximar cada vez mais do céu. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, já te agradecendo por cada família, por cada aliança, por cada descendência, Pai. Por cada homem que vai se posicionar em sacerdócio, por cada mulher, Pai, que vai se posicionar em submissão. Pai, eu declaro e te agradeço, Pai, pela restauração e pelo fortalecimento dessas alianças, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, ao seu casamento, à sua união. Glória a Deus por isso. Muito bom. Pastores, por favor. Pode beber. Fico tão feliz pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Vocês não sabem o tanto que a gente fica feliz, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Os homens lá perderam, né? Nós ganhamos. Eles já têm lá aquele ministro lá, já tem. Aquele encontro Peniel, né? Agora seria a parte da... Agora à noite, cruz. Foi feito aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Vocês são uma bênção, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito bom. Amém. Que honra, não é? O encontro com Deus é muito importante, mas o Espírito Santo preparou esse momento ainda importante para nós e
deslocou o pastor Pablo, né? Lá do Encontro de Homens, para estar conosco aqui, trazendo esta palavra tão edificante. Então, eu e pastora Marli, nós ministramos o curso. E a gente ministra e recebe também. Porém, hoje é especial para mim e ela, que a gente só recebeu, né? Não precisou, nós não ministramos, ficamos sentados ali recebendo em nosso casamento. Que bom.